Olá, meus amores, bom dia! Vamos começar a nossa manhã com aula de geografia, tá? Então, peguem o módulo de vocês, certo? E abram na página 331. Hoje a gente vai estudar sobre os elementos da paisagem, tá certo? Os elementos que fazem parte da paisagem, tá bom? Então, enquanto vocês pegam o módulo de vocês, a tia vai ler um versículo que se encontra em Salmos, capítulo 24, no versículo 1 e 2, tá? Ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Então, Deus está querendo dizer para a gente que tudo que existe, né, na nossa paisagem, foi Deus quem criou, tá certo? Então, todas as vezes que vocês estiverem assim, em um ambiente onde há muita paisagem, animais, plantas, né, mares, rios, vocês vão lembrar que tudo aquilo foi Deus quem criou. E olha que maravilha Deus criou, né? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que existe, ó Deus, porque foi criado, Senhor, através do teu amor, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado forças, ó Pai, para caminhar, ó Deus, em meio a tantas coisas acontecendo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, e pela Tua proteção. Abençoa, Pai, esse momento de estudo e fica com cada uma das crianças, ó Pai, e suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, tem alguns textos que a gente vai aqui ler, certo? Vocês vão acompanhar. E o primeiro que a tia vai ler se encontra na página 331, tá? Então, a tia vai ler um pedacinho e depois vocês vão continuar lendo aí em casa, tá bom? Então, o relevo. Passeando pelos municípios brasileiros, é possível perceber lugares altos e baixos, planos e acidentados, os que têm subidas e descidas. A essas diferentes formas da superfície terrestre damos o nome de relevo, certo? As principais formas de relevo são planaltos, planícies, montanhas e cordilheiras, tá certo? Então, esses aqui são os principais relevos, tá certo? Planaltos são áreas que têm superfície irregular por causa da erosão, que é o desgaste ou destruição dos terrenos. Apresentam altitudes acima do nível do mar e neles pode haver outras formas de relevo, como serras e morros. Planícies são os terrenos planos formados pelo acúmulo de sedimentos carregados pela água das chuvas ou pelo vento. As planícies também podem conter outras formas de relevo. Então, o relevo ele tem várias formas, né? E as principais delas são planaltos, planícies, montanhas e cordilheiras, tá certo? Aí a gente vai lá para a página 333, onde a gente vai ver agora a vegetação, tá certo? Chamamos de vegetação o conjunto de espécies de vegetais de uma região. Aí ao lado tem a imagem da floresta amazônica, tá certo? Então vocês podem ver a vegetação, como ela é grande, tá certo? As florestas, a vegetação costeira, os campos, os cerrados
e a caatinga são algumas formas de vegetação encontradas no Brasil, tá certo? Então, no Brasil, a gente tem algumas dessas vegetações que são encontradas com mais facilidade, certo? Então, vocês vão continuar lendo, certo? Essa partezinha que tem algumas informações, tá? Do que cada uma dessa vegetação ela demonstra pra gente, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre as florestas, sobre a vegetação rasteira, sobre o cerrado e a caatinga, tá? Então, vocês vão ler aí e vão ver a diferença entre cada uma delas, tá certo? E embaixo tem aqui algumas imagens. Olha que legal, para vocês conhecerem. Então, aqui a gente tem campo, né? Aqui a gente tem o cerrado, aqui o manguezal e aqui a caatinga, para vocês verem como é, né? Porque às vezes a gente não conhece, a gente nunca viu. E através da foto, através da imagem, a gente passa a conhecer, tá? Então, vocês vão continuar lendo essa parte da vegetação, tá? Mas lembrando, as florestas, a vegetação costeira, os campos, os cerrados e a caatinga são algumas das formas, né, da vegetação que são encontradas no Brasil, tá? Então, essas aí são mais encontradas aqui no Brasil, certo? Então, daí vocês vão continuar lendo para ver a diferença entre cada uma delas, certo? Aí a gente vai falar também aqui na página 334 sobre os rios e os mares. Então, acompanha aí, tá? A maior parte da superfície da Terra é coberta por águas salgadas de mares e oceanos. Vocês sabiam disso? Tá vendo como é importante? Mar é a parte do oceano que banha o litoral. Rio é uma corrente de água doce que corre para o outro rio, para um lago ou para um mar. Olha que interessante, vocês também sabiam disso? Pois é, então o rio, a água do rio é uma água doce, tá? O lugar em que o rio nasce chama-se nascente. Então, o lugar onde o rio nasce recebe o nome de nascente. Foz é onde o rio despeja suas águas, né? Então, Foz é o lugar onde o rio despeja as suas águas. Leito é por onde a água dos rios passam, né? Então, por onde as águas vão passando do rio, recebe o nome de leito, tá certo? Afluente é um rio que despeja suas águas em outro rio. Riacho, ribeirão ou córrego são pequenos rios. Margens são as terras à beira do rio, tá certo? Então, até a gente chegar dentro do rio, a gente vai passar pela margem, tá certo? Que é aquela partezinha do início do rio. Quem já foi em um rio conhece, tá certo? Todo rio tem duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Nelas se encontram as matas ciliares, vegetação que protege os rios. Para identificar as margens de um rio, é preciso ficar de costa para a nascente dele. À direita estará a margem direita e à esquerda a margem esquerda, tá certo? Aí aqui, ó, tem uma figura para vocês identificarem, tá? Então aqui a gente vai ter o leito, o rio, a foz, a nascente, a afluente e a margem. Então, através dessa imagem aqui, vocês vão conseguir identificar, tá bom? Para conhecer um pouquinho, certo? Do que é cada um deles. Então, agora vocês vão responder, tá certo? A atividade
que está entre as páginas que a gente começou a estudar, certo? Da página 332, da página 334, 335 e 336. Então, essas atividades estão ligadinhas aos assuntos que a gente ficou agora sabendo, conhecendo, né? Então, agora vocês vão responder, tá certo? Então, aqui na página 335, tem também algumas observações sobre a importância dos rios. Então, não esqueçam de ler também, tá certo? Então, agora façam uma nova leitura, tá certo? Para ir respondendo a atividade de vocês. E lembrando, gente, é muito importante a gente cuidar da nossa natureza, da nossa vegetação, dos nossos rios, dos nossos oceanos, mares. Por que a tia fala isso? Porque muitas pessoas não se preocupam, né? E acabam poluindo o ar, poluindo o mar, poluindo as florestas, jogando lixo, né? Então, a gente precisa ser consciente de que a gente precisa fazer a nossa parte, tá certo? E cuidar da nossa natureza, cuidar das águas, tá bom? Para que a gente, mais pra frente, né, a gente não possa ter nenhum problema, né? E a gente possa usufruir da natureza que foi Deus quem criou. E olha que maravilha, né? Deus é tão bom que criou tudo isso pra gente, né? E a gente precisa ser muito grato, tá bom? Então, fiquem com Deus. Lembrando, pessoal, o nosso assunto começa na página 331 e termina na página 336, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um ótimo dia de estudo para vocês. Um grande beijo. A tia ama vocês. Até a próxima aula. Tchauzinho.